todos, sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui eu falo de saúde de uma forma prática, simples e descontraída. Este mês de fevereiro foi extremamente divertido porque estive a dedicar-me a um tema que é muito necessário, mas que infelizmente ainda é um grande tabu para muitas pessoas, que é a sexualidade. E achei que não havia melhor forma de terminar este mês do que com um episódio dedicado a 15 mitos e verdades sobre sexo e sem mais demoras, quero avançar já com isso. Vamos lá! A primeira dúvida é se o óleo de coco é um bom lubrificante. Vamos lá ver. A resposta é não, nem pensar. Não utilizem óleo de coco como lubrificante, por favor, por vários motivos. Em primeiro lugar, é oleoso e pode danificar os preservativos de látex e diminuir a sua eficácia, quer em termos de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, quer em termos de gravidez, portanto não há nenhum interesse nisso. Em segundo lugar, porque pode ser irritante para a pele e para as mucosas, quer da vagina, quer do pênis, isso tudo. E em terceiro lugar, porque pode desequilibrar a flora vaginal com uma grande facilidade, porque não é suposto utilizarem isso para utilizar a nível genital e por isso eu peço que encarecidamente utilizem um lubrificante de supermercado ou de farmácia que seja com uma base aquosa, que seja testado para uso genital e não inventem. A segunda pergunta é se a masturbação faz mal, provoca acne, é viciante, etc, etc. E a resposta é que isto é tudo mito. Na realidade, a masturbação não tem nenhum inconveniente conhecido, não provoca acne, não provoca habituação, não dificulta a obtenção de prazer, não prejudica a relação com um eventual companheiro, simplesmente funciona como um complemento, como uma forma da pessoa conhecer a sua sexualidade, conhecer como é que consegue ter prazer e ensinar eventualmente a um companheiro que tenha, portanto não há nenhum inconveniente. A terceira dúvida é, o preservativo tira ou não tira prazer? Ora bem, aqui vou fazer uma batota. É uma espécie de ninho, digamos assim. Ora bem, depende muito de cada um e da sensibilidade da glande de cada homem. No fundo, há homens mais sensíveis que outros. E um homem que tenha uma sensibilidade um bocadinho diminuída pode realmente sentir uma diminuição da sensibilidade com o preservativo e, por exemplo, um homem até que tenha ejaculação precoce também pode beneficiar do uso do preservativo porque diminui um bocadinho a sensibilidade. No entanto, hoje em dia nós temos preservativos muito bons, preservativos que são finos, que são adaptados, que têm estrias, que têm formatos, que têm toda uma parafernália de coisas que faz com que a sensibilidade não seja prejudicada por maior. Portanto, o facto de tirar a sensibilidade por completo não é verdade e, por outro lado, os benefícios do uso do preservativo, nomeadamente na proteção de doenças sexualmente transmissíveis, é demasiado importante para não utilizarem preservativo com base neste tipo de argumentos, ok? Vamos à quarta afirmação. A vagina alarga com muito sexo? Vamos lá ver. Não, isto é mito. Em primeiro lugar, não sei o que é muito sexo, não faço ideia de onde é que veio essa noção. Por outro lado, isto são tudo conceitos machistas e a tentar denegrir a mulher que faz muito sexo, então fica alargada ou coisa do género. Portanto, isto é só um disparate. A vagina é constituída por músculos extremamente elásticos e que têm uma capacidade imensa de se esticar e de encolher. E pensem bem, nós conseguimos ter uma cabeça de um bebê a passar na nossa vagina sem qualquer problema e passados poucas semanas estamos prontas para outra, portanto acho que aqui há muito preconceito com este órgão que é tão maravilhoso e obviamente que o envelhecimento também passa pela parte da vagina e por isso é normal que uma vagina mais nova seja diferente de uma com mais idade, mas isso não tem nada a ver com a atividade sexual. Quinta dúvida, é recomendável urinar após as relações sexuais? Sim, é extremamente recomendável que se faça isso, até por uma questão de evitar as infecções urinárias que podem muitas vezes com o ato mecânico da relação sexual, neste caso com penetração vaginal, pode haver bactérias que sejam transportadas do ânus para a uretra e podem ficar lá e desenvolver colónias e provocar uma infecção urinária. Isso são coisas que vocês não querem e por isso ao urinar vocês acabam por
empurrar as bactérias que ficaram no trato urinário para fora e é uma boa política para prevenir infecções urinárias e também é importante lavar com água, com eventualmente algum sabão que seja neutro após as relações sexuais. Vamos à sexta pergunta. Os alimentos afrodisíacos resultam mesmo? E lamento decepcionar-vos, mas a ciência diz que não, que isto é um mito. Na realidade, a maior parte dos alimentos, as ostras, chocolates, não têm um efeito que seja notório a nível da libido, lamento. Por outro lado, há substâncias como, por exemplo, o ginseng, como a maca, que poderão ter um efeito pequeno, mas que ainda não se consegue valorizar porque os estudos não são de qualidade, não são estudos muito robustos. E acontece que muitas vezes há suplementos que são vendidos com este intuito que já têm uma concentração de substâncias que, além de não terem evidência de resultarem, também podem ser prejudiciais. Portanto, convém sempre ter um bocadinho de cuidado e avisar sempre o vosso médico do que é que andam a tomar, nomeadamente coisas de ervanário, ok? E gostaria só de acrescentar uma coisa. Muitas vezes os efeitos destes alimentos ou destas substâncias consideradas afrodisíacas também é um bocado aquele efeito placebo, não é? Vocês dão-vos qualquer coisa que dizem que vocês vão ficar com desejo sexual aumentado e vocês efetivamente sentem esse efeito, apesar de não ser o efeito da própria substância em si. Já agora, se houver meninas desse lado a ver e com vontade de efetivamente aumentar a libido, eu deixei algumas dicas no meu momento médico Sexo no Feminino, recomendo que vão espreitar se quiserem saber mais sobre estratégias para aumentar o desejo sexual. Pergunta número 7. O coito interrompido é fiável? E lamento informar, mas não é fiável, tanto é que nem é considerado um método contraceptivo em estrito rigor, porque tem uma eficácia que é bastante baixa, porque se considerarmos o uso corrente, temos 22 mulheres em cada 100 a engravidar ao fim de um ano a utilizar este método, portanto realmente não é uma eficácia muito brilhante. E é engraçado porque eu tenho esta noção já desde o segundo ou terceiro ciclo que realmente no decorrer da relação sexual, na penetração vaginal, há emissão de espermatozoides com alguns fluidos que vão saindo do pênis e mesmo que não seja aquela quantidade de espermatozoides que a ejaculação no final tem, continuam a ser perfeitamente capazes de fecundar um óvulo. Portanto, é menor a probabilidade de engravidar, sim, mas ainda existe, ainda está lá e na realidade para uma fecundação ocorrer é só preciso um espermatozoide. Portanto, espero ter ajudado aqui a explicar um bocadinho melhor porque é que isto não é um método muito brilhante. Aproveito também para avisar, para quem não tiver visto, que tenho momentos médicos dedicados à contracepção, quer hormonal, quer não hormonal, à vossa espera, portanto é só procurarem se quiserem saber mais e escolherem um método mais adequado e mais eficaz para vocês. Oitava frase. Há posições sexuais que favorecem a concepção, a fecundação? E a resposta é que isto é mito e também não adianta colocar as pernas ao alto no final do ato sexual para que os espermatozoides não caiam. Também já vi pessoas a utilizarem esta estratégia e também não resulta. Isto porque, vamos lá ver, realmente eu entendo a ideia e entendo o conceito físico, mas o que vocês também convém lembrarem-se é que durante o ato sexual, quando há ejaculação, os espermatozoides mais promissores, que são aqueles que nós chamamos os rápidos progressivos, já estão bem lá no fundo, já estão bem à frente da corrida e não são aqueles que vão cair quando se levantam, ou quando mudam de posição, ou quando vão para ali, ou quando vão para acolá. E portanto, a não ser que haja alguma alteração anatómica assim muito considerável, qualquer posição serve para engravidar, podem escolher a que mais gostarem, as que mais gostarem e usufruir e não estar preocupados com uma posição específica. A nona frase também é relacionada com isto e é por acaso uma frase que eu nunca tinha ouvido, que é: não se engravida se fizer sexo debaixo d'água. E eu achei isto extremamente curioso porque realmente é daquelas coisas que, enquanto médica e enquanto jovem, nunca me tinha
ocorrido que se pudesse pensar isto. E é engraçado, é interessante porque demonstra a importância que tem falarmos destes temas, mesmo quando falamos sobre eles na escola e achamos que as pessoas já sabem tudo, já estão carecas de saber estas coisas. E a verdade é que não. E por isso é que é ótimo, na minha opinião, haver espaço para colocarmos as dúvidas, porque não há dúvidas parvas. E na realidade, esta questão debaixo d'água, realmente agora que penso nisso, faz sentido ter alguma dúvida. Será que os espermatozoides se perdiam na água e não conseguiam entrar no colo do útero e no plútero fora e fecundar um óvulo? E a verdade é que não, porque vocês quando têm um ato sexual, vocês não têm a água entre os órgãos sexuais. Como é que eu hei de explicar isto de uma maneira... Portanto, mecanicamente, vocês continuam a ter um ato sexual e a emissão do ejaculado no final vai continuar a ir para onde deve ir. Isto se mantiverem o pénis dentro da vagina, obviamente, e portanto pode ocorrer fecundação na mesma, não há nada impeditivo aqui. E vamos terminar estas noções de se a mulher engravida ou não engravida com determinadas maneiras, com uma frase que é: a mulher não engravida se estiver por cima. E eu, assim, achei isto delicioso, porque efetivamente nunca pensei que as pessoas pudessem achar isso. Não sei, se calhar é por causa da gravidade, acham que se calhar os espermatozoides não subiam e só caíam. Pronto, eu não sei, eu não faço ideia. E então o que é que acontece? A mulher pode engravidar estando de lado, de pé, por cima, por baixo, a fazer o pino. Portanto, não se fiem nestas coisas e tenham cuidado para evitar gravidezes indesejadas, ok? E agora, mudando um bocadinho de tema, vamos à frase número 11, que é: quando uma mulher tem falta de lubrificação, significa que não quer fazer sexo. Ora bem, não, isto não é verdade. Na realidade, há muitas circunstâncias em que a mulher pode ter uma diminuição da lubrificação e ter na mesma vontade de ter a relação sexual. Simplesmente há vários fatores que estão ali a impedir. Pode ser uma questão de hidratação, pode ser uma questão de stress, pode ser uma questão fisiológica, pode ter a ver com uma fase de vida, com o pós-parto, pode ter a ver com a menopausa. Em suma, se vocês quiserem saber mais sobre esta questão da lubrificação, convido-vos a espreitar o meu momento médico Sexo no Feminino, que aborda esta questão e também aborda dicas para aumentar a lubrificação se for necessário. Afirmação número 12. Engolir esperma faz mal. Ora bem, isto é um mito, não há qualquer inconveniente em termos de saúde em engolir esperma, a composição é não tóxica, não há problema assim nenhum de maior. É uma questão de garantir que não há doenças sexualmente transmissíveis entre o dador e o receptor, neste caso, portanto... Tirando essa questão, é uma preferência de cada um. Se gostam, gostam. Se não gostam, não gostam. Mas não há problema nenhum, nem faz mal. O que nos leva à próxima afirmação, que é se o esperma pode alterar o pH vaginal e potenciar infecções dessa zona. A resposta é... ok, talvez. A questão aqui é que realmente o pH vaginal é ácido, até para a proteção de infecções, para favorecer o crescimento das bactérias boas, como o lactobacilo, e o pH do esperma é alcalino. Durante a relação sexual, efetivamente, pode aqui haver um aumento ligeiro do pH vaginal, que pode ser minimizado através de algumas práticas, que eu já vou explicar aqui um bocadinho, mas que não tem necessariamente de ser significativo o suficiente para provocar infecções. No entanto, pessoas que sejam mais sensíveis, esta pequena variação com a relação sexual pode ser já suficiente para causar um desequilíbrio que provoque uma infecção vulvovaginal, por exemplo, uma candidíase. Cuidados como urinar depois da relação sexual, fazer uma lavagem dos genitais externos, evitar duches vaginais e ainda utilizar preservativo se realmente forem muito sensíveis, mesmo que estejam numa relação que seja monogâmica e exclusiva, podem ser estratégias para minimizar estas alterações. Vamos à penúltima questão ou frase, que é: quando um homem recusa sexo é porque algo está mal. Ora, esta crença machista de que homem, quer sexo a toda a hora,
quando recusa, das duas uma, ou é porque está com algum problema, ou é porque tem uma amante, ou um amante, ou qualquer coisa desse género. É uma ideia que tem que ser firmemente combatida, porque os homens também têm direito a ter dias não, têm direito a estar cansados, a ter alguma dor física, a não lhes apetecer, e portanto não é obrigatório só porque temos uma quantidade de testosterona maior no homem que ele queira sexo a toda a hora, e é uma pressão da sociedade que prejudica seriamente os homens. Finalizamos com uma frase também sobre homens, que é: quando um homem gosta de estimulação anal, significa que é homossexual ou bissexual. Não, de todo. Isto é mais um daqueles mitos machistas que são perpetuados, não sei bem porquê. E na realidade temos que perceber aqui uma questão, que é: uma coisa é a fisiologia e a anatomia, é nós com um determinado tipo de estimulação termos um determinado tipo de reação, e neste caso, na maior parte dos homens, uma estimulação prostática através de um estímulo anal realmente vai provocar prazer, vai poder provocar orgasmos, e isso é anatómico, é fisiológico, é algo que não tem nada a ver com a orientação sexual, que aqui já é outro ramo completamente diferente, e a pessoa pode ter uma orientação sexual, pode ser homossexual, pode ser heterossexual ou bissexual e gostar de estimulação anal, não precisa de ser sexo penetrativo, pode ser uma estimulação com dedos, com objetos, com brinquedos sexuais, e isso não quer dizer que seja um homossexual escondido, e acho que isto também era importante desmistificar para as pessoas poderem ter uma sexualidade mais plena, para poderem deixar alguns mitos para trás e aproveitarem a sexualidade como um todo e vencerem este tipo de preconceitos mentais, de barreiras. E pronto, era tudo nestes meus 15 mitos e verdades sobre sexo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Algumas das perguntas a que eu respondi são realmente coisas mais básicas, mas eu acho que efetivamente faz sentido falarmos sobre isto e não ficar com estas dúvidas. Mais uma vez eu digo, não há dúvidas parvas. O que é parvo é não perguntar e ficar com as dúvidas. Portanto, eu agradeço imenso a participação das pessoas que me deixaram perguntas. Para o próximo mês vamos mudar radicalmente de tema, vamos ter aqui da parte do sistema genital e vamos para a saúde mental, que é algo extremamente importante. Conto convosco por lá, um grande beijinho e fiquem bem!